Olá, graça e paz. Eu queria trazer uma palavra muito importante, principalmente para esse momento que estamos vivendo. Um momento de perplexidade diante de um mal muito grande que assola toda a humanidade. Um mal onde as pessoas elas não sabem o que fazer, onde o medo, o terror e o temor está tomando conta da vida das pessoas. A nós, como Igreja do Senhor, neste momento, nós devemos ter em mente a necessidade de sermos pessoas que têm uma palavra de esperança e uma conduta de esperança para as pessoas que não conhecem a Jesus e que estão sem esperança neste momento. Eu quero ler aqui um texto que está no livro de Neemias, no capítulo 1, que fala assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por um grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e as suas portas destruídas pelo fogo. Quando ouvi estas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo, dia e noite diante de ti, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Vou ficar por aqui nesse versículo. O que eu quero trazer para a nossa reflexão é que Neemias era copeiro do rei. Ele tinha uma posição de destaque no reino. E ele se sentiu muito aflito com as más notícias que ele ouviu vindo de Jerusalém. Eles haviam sido deportados para a Babilônia. E nesse período, eles haviam arrestado em Jerusalém somente os miseráveis, pessoas muito pobres, pessoas que não tinham nem o que comer direito. E os muros da cidade estavam fendidos, estavam destruídos. As casas estavam queimadas a fogo. E isso trouxe um grande pesar e uma grande tristeza ao coração de Neemias. Neemias poderia ter ficado sossegado no seu lugar de destaque, na sua província, no lugar onde ele estava, porque ele tinha uma posição elevada naquele reino. Ele era copeiro do rei. Ele servia diretamente ao rei. Ele era uma pessoa de autoconfiança diante do rei. Tudo que o rei iria se alimentar passava primeiro pelas mãos de Neemias. Ele era um líder ali, né? Um chefe de cozinha, um líder muito importante, um copeiro, o responsável, um nutricionista, o responsável pela alimentação e por tudo aquilo que o rei consumia. Então tinha que ser uma pessoa de muita confiança. E ele ouviu falar que em Jerusalém, a sua cidade, a cidade dos seus pais, estava destruída, estava arrasada. Aquilo trouxe um tremendo pesar, uma angústia muito grande para Neemias. E o que foi que ele fez? Ele assentou-se e chorou. A angústia tomou conta do seu coração. O peso daquela miséria terrível que o povo passava não passou desapercebido à alma de Neemias. A sua alma se contristou com aquilo. Ele sentiu compaixão dos seus irmãos. E mesmo estando numa posição elevada, sem ter falta de nada, sem problema algum para resolver na sua vida pessoal, ele se atentou pela vida do seu próximo, pela vida das pessoas que estavam em Jerusalém. E ele então clamou a Deus dia e noite, noite e dia, pedindo a Deus perdão e misericórdia pelos pecados do povo. E ele se incluiu nesses pecados.
ele não acusou as pessoas, ele incluiu-se nesse pedido de perdão e de misericórdia, porque ele também era do povo. E ele também se sentiu como um pecador no meio de tudo isso. E o que ele fez? Clamou a Deus pela misericórdia. E ele então foi triste, com um semblante triste diante do rei. Isso era muito perigoso para ele, porque ele não poderia chegar triste diante do rei. E o rei perguntou: "Você está triste por quê, Neemias?" E ele então explicou a situação. Deus então deu graça a Neemias, condições a ele. O rei deu a ele, como vamos dizer assim, um período, não vamos colocar de férias, porque ele teria muito trabalho, mas um período de licença da sua ocupação governamental, imperial, diante do rei, muito importante a sua posição, para ir até os miseráveis de Jerusalém, até os muros fendidos e caídos, para poder ver a situação e começar uma reconstrução. Querido e amado irmão e irmã, meu amigo, você que me escuta neste momento, é tempo de reconstrução. É momento de ouvirmos más notícias e não ficar apontando erros, e não ficar procurando pessoas que erraram, que fizeram isso ou aquilo. Mas é momento de nos incluirmos nisso. É de falarmos: Deus, perdoa a nossa nação, perdoa as nossas vidas, perdoa os nossos pecados, porque pecamos contra o Senhor. E isso trouxe sobre nós todo esse mal. Então nós partimos com a graça de Deus na missão de uma reconstrução dos muros das nossas cidades, do nosso país e da humanidade. É momento de orarmos, de estarmos prostrados diante de Deus. Não estamos de férias, não estamos em um momento de diversão, estamos em um momento de guerra, de batalha por milhares e milhares de vidas que têm sofrido com essa pandemia. Comércio parado, vidas paradas, pessoas perdendo seus familiares, enterros acontecendo sem poder ter um velório, sem poder os parentes se aproximar, uma tristeza profunda, comovente. Mas como nós estamos nos sentindo em meio a tudo isso, como pessoas que se dizem que buscam ao Senhor? Não é momento de acusar, mas é momento de estarmos envolvidos em oração e clamor ao Senhor para a reconstrução do nosso país, da nossa cidade e das pessoas que vivem neste mundo. Faça a diferença. Demonstre ao Senhor que você se preocupa. Se angustie por essas vidas. Mesmo que você não esteja passando por problemas financeiros, que você tem reservas financeiras, que você tem saúde, você não é do grupo de risco. Isso não importa neste momento. O que importa é você se prostrar diante de Deus com o coração contrito diante do Senhor e rogar a Deus por essas vidas e fazer alguma coisa para que Deus possa ter misericórdia de nós. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.